Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo e descendo para onde estava antes, o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Quem aqui segue Jesus Cristo, levanta a mão. Eu quero olhar bem para essas pessoas. Quem segue Jesus Cristo, levanta a mão. Tem certeza? Absoluta? Irmãos e irmãs, o seguimento de Cristo é um segmento simples. A moral cristã é uma moral simples. Ela pode ser resumida em 2 mandamentos, e esses 2 mandamentos podem se juntar em um só verbo, o verbo amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É por isso que Santo Agostinho dizia: ame e faça o que quiseres. Porém, esse amor é um amor exigente. Eu não gosto de dizer exigente, mas ele é o verdadeiro amor. Quem sabe dizer em que consiste o amor? O que é o amor? A Kessia nos diz que o amor é decisão. E muito bem. Muitas vezes na nossa sociedade de hoje nós associamos o amor aos afetos. Faz parte, mas não pode ficar aí. O amor não pode ficar na afetividade. Na vida espiritual, na caminhada da vida espiritual, nós vivemos essa parte dos afetos, a parte da emoção. Nós somos atraídos, Deus nos atrai, nos salvando pela afetividade, mas chega um tempo em que a afetividade passa e o amor deve permanecer. Um amor decisão, como diz a Kessia, mas um amor mais forte ainda, o amor ágape, né? Aquele amor de intimidade, ao ponto de se confundir com a pessoa amada. Essa uma só carne da letra de São Paulo, da carta de São Paulo aos Efésios.
esse uma só carne, esse amor entre duas pessoas que formam uma só carne. E no final São Paulo diz: este é um mistério. E eu interpreto este mistério em relação a Cristo e a sua igreja. Não é simples. A gente pensa que as coisas são simples, na realidade elas são, porque o seguimento de Cristo consiste simplesmente em amar, mas não em amar da forma do mundo. Enquanto eu estar agradando aos meus sentimentos, aos meus afetos, eu vou. Mas quando não me agrada mais, quando eu não estou sentindo mais nada, eu deixo de ir, eu deixo de amar. Eu digo a você, meu irmão e minha irmã, se você tem ainda esse conceito de amor na sua cabeça, vai ser difícil continuar. E eu vou mostrar por quê. Porque muitas pessoas seguiam a Jesus, muitas pessoas. Esse evangelho, uma coisa interessante quando você lê um evangelho como esse, que ele começa, né, ele diz assim: naquele tempo os discípulos, o que escutaram, disseram, esta palavra é dura. Já começa assim o evangelho. Mas que palavra é dura? Nesse caso, a gente tem que voltar para os versículos anteriores. E sabe o que Jesus estava dizendo antes? Eu sou o pão do céu. Já começa os discursos, né, do pão da vida. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue viverá eternamente. Isso é forte. Eles têm razão. Essa palavra é dura. E ele anuncia indiretamente como ele vai morrer, né? É uma morte na cruz, é um amor que se dá completamente na cruz. Um amor que nos ama a ponto, por isso que a gente chama paixão. Mas eu queria saber se na cruz Jesus estava com o sentimento, com a afetividade dele. Ele estava ali amando afetivamente a cruz? Não estava. E a gente viu o combate já antes da cruz. Senhor, se possível, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que depois, né, a divindade do Cristo fala, né, nessa humanidade, unida à humanidade, essa divindade que se une à humanidade, que são uma, hoje no Cristo, né, elas são uma só coisa. Ela grita: seja feito, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas e não a nossa. Isso é amor. São Paulo, ele vai nos falar hoje nessa carta aos Efésios do amor entre um homem e uma mulher. E o cristão que é casado, ele ama da mesma forma, o modelo de amor dele é o modelo de Jesus Cristo. Ele diz, né, mulheres, sede submissas, já começa, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Talvez, né, na nossa sociedade hoje, pode ser que São Paulo tivesse um vocabulário mais adaptado. Mas ele utilizou esse para o contexto dele. Eu não vou entrar no mérito disso, mas isso consiste em um amor exigente. O amor do cristão, o amor ao qual nós somos chamados a viver é um amor exigente. Não é fácil a submissão, não. E eu não estou dizendo assim que você deve também se anular, se aniquilar. Mas não, é apenas para mostrar para você que não é fácil. Depois ele diz ao homem:
homem, marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. E como foi que o Cristo amou a igreja? Dando a vida. Cristo amou a sua igreja, dando a vida por ela. O marido, o homem, ele tem que morrer muitas vezes. Morrer para as tentações do mundo, morrer para muita coisa, morrer para a vontade dele, morrer muitas vezes para o comodismo, para se dar à sua mulher. Porque foi assim que o Cristo fez e faz com a igreja. Em toda a Eucaristia, esse memorial é renovado do sacrifício de Cristo. Então, homens, amem as suas mulheres. Tem aqui os jovens também. O amor jovem, você que é jovem, que pretende casar, que tem um projeto de casar, você é chamado como cristão a um amor exigente, um amor que é o verdadeiro amor, o amor que se dá. O amor verdadeiro, ele não busca os seus próprios interesses, né? Vocês todos conhecem o hino ao amor de São Paulo. O amor é paciente, é bom, tudo suporta, tudo perdoa, não é interesseiro. Nós somos chamados, cada um no seu estado de vida, a viver esse amor, porque nós seguimos o Cristo. Muitas vezes nós queremos adaptar esse amor aos nossos interesses. Mas o nosso interesse muitas vezes não é o mesmo interesse de Deus. E é por isso que nós dizemos, como Jesus disse no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, nessa luta interior: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Em todos os combates que nós travamos, dizendo: se possível, afasta de mim esse cálice. Você, pai e mãe de família, vocês têm a missão de testemunhar para o mundo o amor de Deus, o amor de Jesus. E testemunhar para a família de vocês, para os filhos de vocês esse amor. Os filhos de vocês, olhando para vocês, eles precisam entender como é que Deus ama a sua igreja. Amor, como aqui se disse, é uma decisão, mas eu digo ainda mais: amor é um dom. É um dom. Onde existe egoísmo, não existe amor. Onde existe egoísmo, não existe amor. O amor é sair de si, é olhar para o outro, buscar dar-se ao outro, buscar o interesse do outro. Não é se aniquilar também, não. É se dar por amor. E aí? Josué chegou para o povo que atravessou o deserto, que viu os prodígios de Deus, que viu essa saída da escravidão, que atravessou um deserto duro, difícil de atravessar. Muitas provações, difíceis, nós nos identificamos, né? Esses dias a gente tem lido todo esse processo da saída do povo do Egito. Muitas vezes nós, como eles, atravessamos desertos difíceis, muitas vezes murmuramos, nós fomos tirados da escravidão, nós comíamos carne podre lá, nós fomos tirados, atravessamos desertos difíceis, saindo da escravidão, murmuramos muitas vezes, mas chegamos na terra prometida. Hoje, aqui, nesse lugar, nessa missa, o céu desce, Jesus, ele desce aqui. Nós já vivemos o céu por antecipação nessa missa. Nós podemos contemplar aqui nesse altar hoje a terra prometida. E aí? Esse amor, que é um amor muitas vezes exigente, um amor que se dá em alimento para nós, um amor que se abaixa para
vir em encontro da sua criação. Deus, que é o Criador, Ele vem em encontro da sua criação, que se iguala à criação, que nos adota em um amor que se faz homem, que morre numa cruz para nos salvar, ressuscita, nos dando a vida eterna, e um amor que se faz pão, que se faz alimento, que se faz corpo e sangue. E aí, Josué diz para aquele povo: e aí, vocês vão continuar? Chegamos na terra prometida. A moral é essa: nós não podemos mudar a lei de Deus, nós não podemos mudar esse amor, a forma de amar de Deus, esse amor exigente, mas esse amor que quer nos salvar, que nos acompanha a cada dia e luta para nos salvar. Josué diz: vocês têm a opção, ou ficar com a gente, adorando o Deus verdadeiro, ou voltar para os ídolos, voltar para a escravidão, para os ídolos, para os deuses da Mesopotâmia, para os deuses do Egito, para os deuses desse povo que estão aqui. É mais fácil, é facinho adorar um ídolo, é facinho voltar para a escravidão. Ele diz: eu e a minha casa, eu e a minha família. Eu gosto dessa tradução, da tradução litúrgica: eu e a minha família, enquanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Meus irmãos, talvez seja difícil para você dizer isso. Você olha para a sua família e encontra dificuldades de dizer como Josué: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se é difícil, se isso não depende tanto de você, mas você pode fazer alguma coisa. Comece já com a oração, pedindo força a Deus para testemunhar esse amor dele na sua família, pedindo a ele a graça da conversão de cada membro da sua família, para que essas famílias, nós estamos no mês das vocações, para que essas famílias sejam celeiros de vocação, para que essas famílias testemunhem o amor de Deus no mundo. Jesus hoje ele nos pergunta, eu disse para vocês, todo mundo levantou o braço. Quem eu pude ver, eu vi que levantou o braço. Muitos foram embora, acharam esse amor exigente, preferiram voltar para a escravidão, para adorar os ídolos. Eu acredito que cada um aqui já provou da escravidão. Nós ainda temos inclusive correntes que nos impedem de ir mais longe, mas que Deus vai a cada dia cortando essas correntes, nos libertando cada dia de escravidões que às quais nós ainda estamos presos. Mas Jesus ele diz para vocês hoje, ele faz essa pergunta como ele fez para Pedro: vós também, vós quereis ir embora? Ele faz essa pergunta para cada um de nós. E eu peço a Deus, peço a Maria, Rainha, nossa Rainha da Paz, Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil, a graça de respondermos como Pedro: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.